Capítulo 7. Dinheiro não aceita desaforos. A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Sêneca. Antes de prosseguir na dissertação da minha caminhada profissional, acho importante falar sobre alguns valores e de como o passar dos anos e a experiência nos levam a ver as mesmas coisas com um outro olhar. Durante boa parte da minha juventude, todo o dinheiro que ganhei foi usado praticamente para suprir minhas necessidades básicas e as da minha família. Na fase adulta e mais tarde como empresário, quando os meus ganhos começaram a ser maiores, passei a ver o dinheiro sob outra perspectiva, a de que ele não aceita desaforos. Essa conclusão, à primeira vista, pode parecer brincadeira, mas é a mais pura verdade. Assim como uma pessoa que, se não for respeitada, pode se ofender e reagir com agressividade ou com a mais completa indiferença, o mesmo acontece com o dinheiro. A vida real nos dá exemplos disso o tempo todo. Um desses exemplos é o de herdeiros de famílias abastadas, habituados ao luxo desde a infância e a não fazer nada para gerar riqueza, e que, quando assumem os negócios dos pais, acabam perdendo tudo em poucos anos. O dinheiro precisa ser respeitado e ser bem administrado, sempre. Se isso não acontece, ele muda de endereço e de mãos. Se o seu portador apenas o usa sem lhe dar o devido valor e sem fazer nada para que ele cresça e se multiplique, o dinheiro desaparece. É fundamental entender que o dinheiro não cai do céu e nem nasce em árvores. Ele é obtido através do trabalho, do empenho, da inteligência, da criatividade e da habilidade do ser humano. Não é como a água que basta abrir uma torneira para que jorre ou que pode ser obtida na natureza. O dinheiro precisa ser conquistado através do esforço, da determinação e da disciplina que toda atividade produtiva proporciona. Mas depois que ele chega às mãos do seu conquistador, não pode ficar parado, ou fatalmente irá minguar. Dinheiro também não gosta de ser maltratado e nem de ficar mofando dentro de um cofre ou debaixo de um colchão. Ele gosta de circular, de ser manuseado, de ser visto e de estar em contato com outras pessoas. Ele serve para pagar contas, para comprar mercadorias, para pagar viagens, entre uma série de outras coisas, mas também, e principalmente, para ser investido de forma que renda mais e se multiplique. O dinheiro também gosta de circular, e quanto mais isso acontece, mais pessoas irá beneficiar e mais forte ficará. Dinheiro tem valor e tem vida, é o que move o mundo dos negócios. Dinheiro atrai dinheiro e gosta de quem sabe tratá-lo adequadamente. Todo empresário precisa ter isso em mente. Na minha própria vida, aprendi que também é possível comprar dinheiro em banco. Como contei no capítulo anterior, o senhor Sinésio me passou esse valioso ensinamento que me foi útil durante muitos anos. Mas essa medida apenas é válida se a pessoa que recorre ao empréstimo souber aplicar a teoria descrita acima à risca. O dinheiro bem empregado é aquele que gera mais trabalho e, consequentemente, maior riqueza. Também é aconselhável diversificar os investimentos para se prevenir quanto às oscilações da economia e aos acontecimentos mundiais que podem afetar direta ou indiretamente os negócios. Tomados esses cuidados e dando ao dinheiro um tratamento respeitoso, com certeza ele retribuirá, tornando-se mais forte e possibilitando a geração de mais trabalho e, portanto, de maior riqueza, valor e sucesso. Tudo o que desejamos pode ser obtido, inclusive dinheiro. Para isso, é necessário mudar o padrão mental a que estamos habituados. A maioria das pessoas cultiva o vício de sofrer e de se colocar como vítima das circunstâncias, quando o correto é se colocar como agente da própria vida. É evidente que não podemos controlar tudo e impedir que coisas desfavoráveis nos aconteçam. A diferença é como reagimos à adversidade. É aí que está o nosso livre-arbítrio. Você não pode evitar, por exemplo, que caia uma tempestade e que a enchente acabe invadindo a sua casa e destruindo móveis, eletrodomésticos e outros bens. Mas o que fazer a partir disso é decisão sua. Você pode ficar chorando num canto e se sentir um pobre coitado, ou decidir vender a casa e se mudar para outro local, ou reunir os vizinhos e mover uma ação conjunta contra a prefeitura. Há várias possibilidades e é você que decide qual rumo seguir. Vários estudos antigos e atuais comprovam que a nossa mente tem poder.
Por isso, é fundamental que cada um aprenda a cultivar apenas pensamentos positivos. Se apenas focarmos nossa atenção nos problemas e nas dificuldades, é apenas isso que iremos atrair para a nossa vida. Experimente inverter essa equação. Ao invés de pensar no que você não tem ou no que lhe causa sofrimento, pense no que gostaria de ter e no que lhe dá prazer e satisfação. Faça bilhetes para você mesmo, com metas que pretende alcançar e deixe-os visíveis. Colhe essas frases na geladeira, no monitor do seu microcomputador, no espelho do banheiro, no armário do seu quarto, em vários locais. De preferência, colhe essas frases sempre do seu lado direito, pois, de acordo com a neurolinguística, o lado direito do cérebro visualiza o futuro e o esquerdo, o passado. Então, tudo o que deseja conquistar deve sempre ser imaginado à sua frente e à sua direita. Se você quiser atrair dinheiro, faça esse exercício mental. Mas apenas visualizar e desejar não será suficiente. Claro que você também terá que continuar a trabalhar e a se aprimorar para poder conquistar tudo o que sonhar. O padrão mental positivo o ajudará a conseguir isso mais depressa. Mas não tenha ilusões de que o dinheiro lhe trará felicidade. O mundo está cheio de pessoas ricas que são profundamente tristes e insatisfeitas. Às vezes, possuir riquezas em excesso é até prejudicial, no sentido de que nunca se tem certeza se os outros se aproximaram por causa delas ou pelo valor da pessoa que as possui. Defina mentalmente o que deseja para si próprio em termos materiais, emocionais e espirituais. E pense nisso todos os dias. Não diga a si mesmo o que não quer. Acostume-se a pensar e a dizer apenas o que deseja conquistar. Com isso, terá maiores chances de atrair as coisas boas e afastar as que não forem benéficas. Nada acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Aceite o que Deus reservou para você e faça o melhor possível. Caminhos para o sucesso. Tenho a plena convicção de que quando desejamos muito uma coisa, criamos uma energia que faz com que surjam circunstâncias favoráveis para que esse anseio se transforme em realidade. Não devemos nunca ficar parados, esperando que o acaso providencie tudo. Acredito em milagres e sei, por experiência própria, que eles acontecem. Mas também sei que compete a cada um de nós ir em busca dos nossos sonhos. É isso que nos conduz para o sucesso. Sempre que desejei algo, passei a vibrar nesse sentido, imaginando a situação como se ela já tivesse se concretizado. Mas não fiquei parado. Procurei pessoas, li livros, pesquisei e procurei aprender mais e a me relacionar mais, e com isso, criei condições para que o milagre acontecesse na sua vida. Não pensei nos obstáculos, nem nas dificuldades que iria enfrentar. Mirei apenas no objetivo e segui em frente. Como resultado, consegui formar um patrimônio para a minha família, propiciar a educação de qualidade para os meus filhos e criar empresas sólidas, capazes de empregar uma centena de pessoas e de fabricar produtos de qualidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Também acredito que quando escolhemos uma profissão ou decidimos empreender e criar nosso próprio negócio, há sempre um desejo enraizado em nossa alma e no nosso inconsciente, nos conduzindo para concretizar os objetivos. Esse desejo é uma mola propulsora que nos impulsiona para frente, que nos dá motivação para acordar todos os dias e para enfrentar todos os desafios que surgirem. Há duas perguntas que sempre devemos fazer a nós mesmos: o que quero e por que quero? E mais do que tudo, precisamos ouvir nossa alma para saber as respostas, para então partir para a ação. Muito dificilmente alguém conseguirá obter sucesso fazendo algo que não gosta. Essa pessoa poderá até conseguir obter um bom retorno financeiro, mas sempre sentirá que está faltando algo em sua vida, porque o sucesso não se resume a tão somente conquistar e acumular bens materiais. Além disso, gastar energia e tempo fazendo algo que não tem a ver com a pessoa ou que não lhe traz satisfação, aos poucos, contribui para o declínio profissional. Não somos apenas mente e corpo. Temos também os lados espiritual e emocional a serem levados em consideração. Precisamos alimentar a nossa alma e a única forma de fazer isso é ouvir aquela voz interior e seguir nossa intuição. E mais, nos dedicarmos a fazer o que sabemos naturalmente e o que nos dá uma satisfação interna. Só assim teremos entusiasmo e vontade de melhorar a cada dia. Os desafios também são importantes para nos colocar à prova e para realimentar nossa motivação e garra.
E grande parte desses desafios serão propostos por nós mesmos à medida em que ampliamos nossos conhecimentos. Quanto mais vivemos e experimentamos, mais caminhos surgem à nossa frente e muito mais haverá para conhecer e conquistar. Além de querer melhorar de vida, crescer profissionalmente ou alcançar qualquer outro objetivo, também é fundamental saber as razões que nos levam a isso. Porque são essas razões que irão nos direcionar. E elas devem se harmonizar com a nossa consciência. Se o que desejamos for de fato o melhor para nós e para os outros, o universo conspirará para que alcancemos a nossa meta. Mas em caso contrário, se aquilo que queremos não for a melhor opção, seguramente a vida mandará sinais para que possamos mudar de direção. Nem sempre isso será tão claro. Muitas vezes não queremos ver que determinada escolha não nos levará a lugar nenhum. E mesmo assim, insistimos em tentar fazê-la dar certo, sem, no entanto, obtermos sucesso. Se, ao contrário, percebermos os sinais e aceitarmos mudar de rumo, novas e boas oportunidades se abrirão. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Quando eu jogava no Palmeiras, por exemplo, e machuquei o joelho, o que me levou a abandonar o futebol e, com ele, o sonho de me tornar um jogador profissional e titular, isso fez com que eu passasse a me dedicar ao trabalho na Adesite, o que foi decisivo para o início da minha ascensão profissional. O acidente foi uma forma de a vida me avisar que aquele não seria o melhor caminho. Percebi isso e, ao invés de lutar contra, aceitei e segui em uma nova direção. É importante saber identificar quando a vida nos diz sim e quando nos diz não, usando para isso a intuição e a percepção. Quando teimamos em seguir o não, fatalmente seremos puxados de volta ao ponto anterior para reavaliarmos a escolha feita. Aprendi a ponderar muito antes de decidir por um ou outro caminho. Analiso todos os lados da questão, reflito, consulto minha voz interior e verifico as condições que possuo naquele momento. Depois que fiz minha escolha, nunca olho para trás e tento realizar meu projeto da melhor maneira possível. Constatei que dá menos trabalho fazer algo bem feito do que mal feito, porque, nesse segundo caso, será preciso fazer correções, o que exigirá o dobro do esforço. Por isso, quando se propuser a fazer algo, faça-o da melhor maneira que puder, com garra, disciplina e alegria. Você verá que tudo se realizará de forma fácil. Também não tenha pressa em obter bons resultados. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Assim como na agricultura, em que é preciso primeiro preparar a terra, plantar a semente, regar, tirar as ervas daninhas e esperar o tempo certo para a colheita, o mesmo se dá nas áreas pessoal, profissional e dos negócios. Outro fator importante é não cultivar ressentimentos. Sempre haverá pessoas invejosas e que desejam nos prejudicar de alguma forma. Na minha trajetória de vida, muitas pessoas tentaram me fazer mal e algumas até conseguiram. Claro que situações como essas me abalaram e me magoaram num dado momento. Mas ao invés de alimentar esses sentimentos negativos, sempre acabei perdoando meus desafetos e até rezando por eles. Inicialmente porque essas pessoas estão em desequilíbrio e precisam mais de ajuda do que de recriminações. Segundo, porque são os nossos aparentes inimigos que nos fazem refletir sobre nossas próprias ações e, com isso, nos ensinam coisas sobre nós mesmos que às vezes preferimos ignorar. Lembro que fiquei vários anos magoado pelas atitudes do meu antigo sócio na Sodesil. Cheguei até a me arrepender de ter saído da Adesite e deixado para trás um emprego estável e que pagava um ótimo salário para entrar numa sociedade que não foi adiante. Mas nada como o tempo para nos fazer refletir e analisar as questões sob uma nova ótica. Depois de ter conseguido obter sucesso com a Nortex e posteriormente com a Bobinex, compreendi que aquele antigo sócio, na verdade, contribuiu para que eu ousasse. Sem tudo aquilo, talvez eu não tivesse me tornado um empresário bem-sucedido. Hoje, eu percebo que ele foi um instrumento de Deus para me colocar na direção certa e rezo por sua alma. Gostaria que o mundo fosse mais harmônico e que houvesse menos diferenças e rivalidades entre as pessoas. Para que isso se torne realidade, pelo menos eu procuro fazer a minha parte. Cheguei até a ser criticado e taxado como ingênuo devido a esse comportamento. Sempre procurei ouvir as pessoas com o coração aberto, tratando-as com igualdade e sem pré-julgamentos. E ainda acredito que quando agimos com pureza de espírito, somos protegidos e abençoados por uma força superior. E acabamos criando uma energia positiva à nossa volta
que acaba contagiando outras pessoas e desarmando as mal-intencionadas. Todo empresário deve se renovar continuamente e diversificar sua atividade. Os desafios são molas propulsoras do desenvolvimento e do crescimento profissional. Quando nos dedicamos a exercer uma atividade que nos dá prazer, invariavelmente seremos bem-sucedidos. Não alimente ressentimentos, saiba ver nas falhas humanas uma oportunidade de renovação e aprendizado. Capítulo 8. O poder da intuição. Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. William Shakespeare. Outro elemento de fundamental importância, sobretudo para quem pretende prosperar no campo profissional e na área dos negócios, é a intuição. No Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define intuição como o ato de ver, perceber, discernir, percepção clara ou imediata, ato ou capacidade de pressentir, apreensão direta, imediata e atual de um objeto na sua realidade individual. Ou ainda, contemplação pela qual se atinge em toda a sua plenitude uma verdade de origem diversa daquelas que se obtém por meio da razão ou do conhecimento discursivo ou analítico. Na minha avaliação pessoal, acredito que tanto a proteção divina quanto a intuição são dádivas que todos possuímos, embora muito poucos tenham consciência ou prestem atenção a isso. Acredito também que a vida é como uma conta corrente. Quanto mais você deposita, mais benefícios obtém. Por isso, é importante ter fé, praticar o bem e ter pensamentos e atitudes positivas. Quanto mais ações benéficas praticarmos, mais crédito obteremos na nossa conta corrente pessoal e administrada pela força divina. Assim, nas horas difíceis, quando mais necessitamos de ajuda, esse crédito aparece como se fosse uma luz nos indicando o caminho. A intuição é essa luz que surge na nossa consciência, nos dando avisos sobre fatos que estão para acontecer ou nos fornecendo as respostas para nossas dúvidas e temores. Todo mundo possui esse dom, mas é preciso estar em equilíbrio e prestar atenção aos sinais que a vida nos manda e que, na pressa do dia a dia, acabamos por ignorá-los. Por isso, é importante reservar alguns minutos, todos os dias, para a prática da meditação ou para simplesmente ficarmos quietos, num local sossegado, onde possamos relaxar e deixar a mente vagar livremente. É nesses momentos que entramos em contato com a nossa essência e com os planos superiores. E com isso, naturalmente as respostas para uma série de questões surgirão. Essa é a forma de refinarmos nossos sentidos para que tenhamos capacidade de perceber os sinais que a vida nos manda e ao que chamamos de intuição. Como sou de formação católica, acredito que a intuição é uma dádiva que recebemos do Espírito Santo para que tenhamos a capacidade de solucionar os problemas e as questões que nos afligem, ou mesmo para vislumbrar novas oportunidades de crescimento e de progresso, tanto na área pessoal quanto na profissional. Em certo sentido, a intuição também pode ser classificada como um milagre, especialmente nas situações em que aparentemente não há saída e, de uma forma súbita e misteriosa, a solução salvadora surge de um estalo. Pessoalmente, experimentei vários acontecimentos que considero como verdadeiros milagres. Um deles foi o blefe que apliquei no meu chefe quando trabalhava como office boy na fábrica de fogões. Se eu não tivesse mentido naquela ocasião sobre ter recebido uma proposta de outra empresa para ganhar o dobro e ficado desempregado porque meu chefe aceitou a demissão e me desejou sorte, provavelmente não teria dado ao destino a chance de me abrir um novo caminho. Acho que foi um anjo da guarda que soprou aquela ideia no meu ouvido. Bastou eu ficar sem trabalho para que logo surgisse a oportunidade de jogar no Palmeiras. Na minha primeira entrevista com o treinador, sabendo que eles estavam precisando de um lateral direito, minha voz interior me aconselhou a dizer que eu jogava naquela posição, embora a posição que costumava ocupar fosse outra. Naquele mesmo dia, após jogar uma partida como lateral direito, fui contratado. Pouco tempo depois, ao saber que eu estava desempregado, o diretor do clube me levou para trabalhar na Adesite, onde pude aprender muito e crescer profissionalmente. Anos depois, quando machuquei seriamente o joelho e fui obrigado a deixar o futebol, esse fato fez com que eu passasse a me dedicar integralmente ao trabalho. Com isso,
pude viajar mais, conhecer novas pessoas, novas empresas, ampliar minha rede de relacionamentos e a vislumbrar novas possibilidades. Eu poderia ter operado o joelho e talvez continuado na carreira de jogador de futebol, mas minha intuição me levou a não arriscar, e ao ouvir essa voz interior, segui um rumo diferente e que me colocou no caminho do sucesso. Na Adesite também vivenciei uma experiência inusitada. Em pouco tempo de subalterno, passei a ser o chefe do profissional que havia sido contratado para ser um supergerente de vendas da empresa. Como ele não foi bem sucedido nesse posto, acabei assumindo a gerência de vendas e ele passou a ser um dos meus vendedores. Alguém ainda duvida que milagres acontecem? E foi nessa colocação que consegui triplicar as vendas, contribuindo para o crescimento da empresa e para o meu fortalecimento profissional. Quando saí da Adesite para formar minha própria empresa, também foi a intuição que me levou a descobrir que meus sócios não estavam fazendo operações muito lícitas e me retirei da sociedade a tempo. No mesmo dia em que isso aconteceu, meu irmão, depois de ouvir o meu relato, me convidou para entrar de sócio na empresa de representação que eu havia aberto para ele há 3 anos. Assim, não cheguei a ficar sem trabalho nem um dia sequer, e essa experiência me abriu as portas para criar posteriormente a Bobinex. Todos esses acontecimentos que à primeira vista poderiam parecer negativos, na verdade, foram sinais que a vida me mandou e que a minha intuição permitiu captar e transformá-los em verdadeiros milagres. Albert Einstein, o célebre físico alemão, disse que só existem 2 formas de viver a vida. A primeira é pensando que milagres não existem. A segunda é pensando que tudo é milagre. Eu prefiro a segunda. E você? A vida é como uma conta corrente. Quanto mais se deposita no nosso bem-estar e no do próximo, maior será o nosso crédito para receber o benefício. Portanto, é importante purificar os pensamentos, só desejar coisas positivas e praticar o bem. Toda empresa precisa fazer anualmente um balanço para avaliar as entradas e saídas de capital, investimentos feitos e resultados obtidos. As pessoas deveriam adotar a mesma sistemática para suas vidas. De tempos em tempos, pare e faça um balanço de sua vida. Veja o que fez de certo e o que deu errado, por que deu errado e o que pode ser feito para corrigir o rumo. A intuição é uma dádiva que recebemos do Espírito Santo, que sopra em nossos ouvidos informações valiosas para o nosso progresso e bem-estar. É preciso estar atento a esses avisos, principalmente nos momentos de incerteza, pois eles nos apontam o caminho certo a seguir. Todo empresário pode trabalhar com uma instituição bancária, desde que saiba administrar seu negócio e calcular os riscos. Empréstimos e duplicatas são recursos positivos, mas é preciso prudência. Eles devem ser usados com moderação e com inteligência. Capítulo 9. Nasce a Bobinex. Quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas o que eles podem se tornar. Jean-Paul Sartre. A Bobinex iniciou suas operações utilizando as máquinas e instalações da então extinta Pax. A fábrica, onde também se instalou a Nortex, que comercializava os produtos, ficava na Vila Maria, um bairro localizado na zona norte de São Paulo. Hoje, esse bairro reúne grande quantidade de empresas das áreas de transporte, de cargas e logística, mas há mais de 25 anos atrás era um local de difícil acesso. Ainda não havia as marginais dos rios Pinheiros e Tietê e nem as ruas e viadutos da atualidade. Portanto, chegar até a fábrica demandava bastante tempo e era um tanto sacrificado. Permanecemos naquelas instalações durante 2 anos, mas, para facilitar a nossa vida e a dos nossos funcionários, decidimos nos transferir para o bairro da Barra Funda, próxima à região central da cidade. Nessa mudança, a Bobinex e a Nortex se tornaram uma única empresa, passando a fabricar e a comercializar papel de embrulho. Mas eu tinha consciência de que aquele produto não era muito valorizado no mercado. Todo comerciante precisava comprar aquele tipo de papel para embalar suas mercadorias, mas não era um gasto que fazia de bom grado, e nem se dispunha a pagar muito por ele. Percebi que precisava diversificar e passar a fabricar um produto mais nobre e de melhor qualidade.
Na ocasião, nossa carteira de clientes era formada basicamente por mercearias, farmácias, bazares, lojas de presentes e demais estabelecimentos do pequeno comércio. Na busca de ampliar os horizontes da Bobinex, descobri que naquela mesma rua, em frente à nossa empresa, havia uma outra fábrica que foi uma das primeiras empresas do Brasil a produzir papéis de presentes sofisticados, além de serpentinas e confetes para o carnaval e uma série de outros produtos. Não me fiz de rogado. Como éramos seus clientes, comprávamos deles os papéis de melhor qualidade para revendê-los ao mercado, e eu costumava ir naquela empresa várias vezes para tratar de negócios. Um dia resolvi olhá-la mais atentamente e fiquei maravilhado com seu parque industrial, que era imenso. Mas o que mais me chamou a atenção foi o papel de parede que fabricavam. E comecei a pensar se eu também não teria condições de entrar neste segmento. Na Bobinex, verifiquei que as máquinas lá instaladas poderiam ser utilizadas para a fabricação daquele tipo de papel. Depois de muita pesquisa, de conversar com vários compradores do produto e com os funcionários daquela empresa, concluí que a atividade se mostrava bastante promissora. Com isso, contratei um profissional técnico especializado neste tipo de fabricação e que havia trabalhado em uma outra importante fabricante de papel de parede daquela época. Sob a orientação desse especialista, os funcionários da Bobinex, alguns dos quais eram remanescentes da Pax, fizeram algumas adaptações no nosso parque fabril, de forma que as máquinas que até então fabricavam papel de embrulho de baixa qualidade passaram a produzir papel de parede de boa qualidade. Em pouco tempo, a Bobinex entrou no restrito rol das fabricantes de papel de parede. Na década de 80, as famílias abastadas da classe média eram as principais consumidoras desse material, considerado como uma opção mais sofisticada e prática de decoração de interiores. Os negócios iam de vento em popa, e a empresa estava em plena ascensão, até que um dia caiu um imenso temporal na cidade, causando enchentes em vários pontos, e inclusive na Barra Funda. O grande problema é que, como a fábrica ficava próxima à beira do rio Tietê, a água da enchente inundou nossas instalações, danificando as máquinas e arrastando as bobinas de papel para o meio da rua. Foi um verdadeiro desastre, e perdi tudo, pois não tinha feito seguro de nada. Recomecei a trabalhar com o que havia sobrado e pouco tempo depois, um novo temporal e mais uma enchente voltaram a fazer estragos consideráveis. Percebi que não poderia manter a empresa naquele local. Assim, mais uma vez, me valendo daquele velho ensinamento do Sr. Sinésio de trabalhar com o dinheiro do banco através da emissão de duplicatas e de um bom planejamento, adquiri um grande terreno em Embu, município próximo à capital paulista, e construí a nova sede e fábrica da Bobinex, onde se encontra até hoje. No novo endereço, a empresa começou a prosperar e, mais uma vez, a ação misteriosa do destino se fez presente. Costumávamos nos relacionar com muitas pessoas entre fornecedores e clientes, e um belo dia apareceu na empresa um italiano que havia acabado de chegar ao Brasil e que tinha trabalhado em uma empresa fabricante de papel de parede no seu país de origem. Depois de uma longa conversa, acabei contratando-o como consultor para nos ajudar a implantar um novo tipo de máquina na Bobinex. Até então trabalhávamos com um sistema chamado de flexografia, um método de impressão rotativo que emprega clichês de borracha ou de fotopolímero e tintas líquidas de secagem rápida. Essa era a forma de imprimir os desenhos nos papéis de parede. O problema é que esse sistema exigia profissionais altamente especializados, pois cada clichê de borracha tinha que ser colado de forma adequada. Era um trabalho artesanal que exigia muita habilidade. Por isso, os profissionais para ocupar essa função eram difíceis de achar e cobravam muito caro. Decidi mudar para o sistema de rotogravura que oferecia maior precisão e que não requeria mão de obra tão especializada. O fotolito era feito por outras empresas contratadas. A participação daquele profissional italiano nesse processo foi fundamental, não apenas porque ele nos orientou a comprar a máquina de rotogravura, como também por ter me aberto as portas na Itália para conhecer os melhores desenhistas e profissionais da área de impressão e as maiores fábricas de papel de parede. Viajei junto com ele para seu país natal e visitamos as cidades de Como, Milão e Bérgamo, o que me propiciou vários contatos com verdadeiros artistas e experts da área. Fui apresentado ao seu irmão, que possuía uma empresa de fotolito, um filme transparente, uma espécie de meio plástico feito de acetato e utilizado para estampar desenhos em papéis e tecidos, e
e que me forneceu muitas informações e me ajudou a ampliar os conhecimentos sobre as máquinas e os processos de fabricação. Com os irmãos italianos, também tive a oportunidade de visitar a Universidade de Como, considerada berço dos maiores criadores de papel de parede da Europa. De volta ao Brasil, com muitos desenhos de artistas italianos na bagagem e milhões de novas ideias na cabeça, voltei a trabalhar a todo vapor e a Bobinex passou a fabricar papéis de excelente qualidade, evoluiu e cresceu, tornando-se conhecida e bem conceituada no mercado. Após alguns anos, meu colaborador italiano acabou sendo contratado por uma empresa de grande porte e deixou de prestar consultoria para a Bobinex. Os negócios continuavam muito bem, mas eu sentia que era necessário investir em inovação. Na Itália e em vários países da Europa, as empresas desse segmento começavam a disponibilizar papéis de parede plastificados e de vinil, que ofereciam maior resistência, durabilidade e eram laváveis. Eu também queria oferecer esse tipo de produto ao mercado nacional, mas não sabia como fazer isso. Para me atualizar, eu costumava visitar as feiras nacionais e internacionais, e em um desses eventos fiquei sabendo que uma empresa na Holanda havia lançado uma máquina de última geração extremamente moderna e de alta tecnologia. Decidi que precisava ver aquilo de perto e viajei para a Holanda. Na verdade, eu ainda não tinha condições financeiras para fazer aquela viagem e muito menos para comprar a máquina, mas comprei uma passagem à prestação e fui assim mesmo. A empresa ficava numa cidade próxima a Amsterdã. Quando cheguei, me surpreendi com o tamanho da máquina. Ela era imensa, como um navio, e custava $6 milhões. Fiquei deslumbrado e voltei ao Brasil decidido a produzir o tipo de papel de parede que aquela máquina era capaz de fabricar. Só não sabia como iria fazer, pois dias depois conheci um profissional que trabalhava em uma empresa vizinha à Bobinex e que fabricava tecidos. Começamos a conversar e contei a ele sobre a tal máquina holandesa e de como eu tinha ficado maravilhado com aquela tecnologia. E qual não foi minha surpresa quando ele me contou que na sua empresa havia uma máquina daquele tipo, embora muito menor. Fui vê-la de perto. Era de fato uma máquina daquele mesmo fabricante holandês, embora de tecnologia mais antiga e bem menor, mas ainda assim grande demais para ser utilizada na Bobinex. Como quem não quer nada, perguntei a ele quem prestava assistência técnica para aquela máquina, e ele me apresentou a um engenheiro que tinha vindo da Holanda para instalar a máquina e que, ao conhecer uma brasileira, se apaixonou e decidiu ficar por aqui. Marquei um encontro com o tal engenheiro, e ele me disse que poderia desenvolver e criar uma máquina igualzinha àquela que eu havia visto na Holanda, só que bem menor. Fechamos um acordo. Comprei as peças e, com a ajuda dos nossos engenheiros, o holandês construiu dentro da Bobinex uma máquina de silkscreen rotativa que opera há mais de 10 anos e que provavelmente irá funcionar por mais 20 ou 30 anos. Essa foi mais uma prova de que o pensamento tem mesmo poder. Eu queria melhorar o processo produtivo da minha empresa e ficava imaginando como poderia fazer isso. Esse padrão mental, ainda que num nível sutil, atraiu as informações e as pessoas de que eu necessitava para poder concretizar o meu desejo. Coincidências ou milagres? Quando penso no passado, não deixo de me surpreender com várias coincidências que aconteceram na minha vida. Justamente quando decidi passar a fabricar papel de parede, conheci um técnico que estava insatisfeito com seu trabalho em uma das principais fabricantes desse tipo de papel daquela época e que trouxe toda a sua experiência para a Bobinex. Pouco depois, eu queria inovar e o destino me fez encontrar o especialista que me levou até a Itália, o que permitiu à minha empresa dar um salto de qualidade. E, novamente, quando me empolguei com a tecnologia holandesa, conheci um engenheiro daquela nacionalidade e capaz de fabricar uma máquina inovadora que eu queria adquirir e que faria a Bobinex dar um salto ainda maior em termos de qualidade e de inovação. Coincidências, milagres ou simples acasos? Não tenho uma resposta definitiva para esta questão, só sei dizer que algumas coisas vêm às nossas mãos mais facilmente, enquanto outras nos chegam com um pouco mais de dificuldade. Mas acredito que se realmente desejamos algo que não trará prejuízo a ninguém, o universo conspirará para que os sonhos se tornem realidade. Bobinex amplia sua participação no mercado. O segmento de papel de parede nunca foi muito fácil para se trabalhar. A duras penas,
a Bobinex conseguiu se integrar ao restrito rol de fabricantes que naquela época, há cerca de 20 anos atrás, contava com um pouco mais de 7 empresas, muitas das quais não conseguiram se manter por muito tempo no mercado e, pouco a pouco, acabaram sendo vendidas ou fecharam as portas. A Bobinex, ao contrário, conseguiu driblar todas as dificuldades e se manteve firme enquanto suas concorrentes sucumbiam. Certo dia, recebi um telefonema de um diretor de uma grande fabricante de tintas me convidando para uma reunião naquela empresa. No encontro, compareceram 6 diretores e, após muita conversa, me perguntaram se eu estava disposto a vender a Bobinex e quanto queria receber por ela. Com a maior serenidade, respondi $1 milhão. Disseram que eu estava louco e que com aquele montante poderiam adquirir uma empresa na Europa. Então façam isso, senhores. Se quiserem minha fábrica, o preço é esse, retruquei. De fato, eles foram para a Europa, compraram maquinário de última geração e montaram no Brasil uma divisão específica para fabricar papel de parede. Investiram milhões em propaganda e em várias campanhas de marketing, mas sem obter bons resultados. Após quase 8 anos amargando prejuízos e sem conseguir que a receita obtida recuperasse o capital investido, os diretores da fábrica de tintas me chamaram para uma nova conversa. Em resumo, concluíram que no mercado não havia espaço para 2 grandes fabricantes e que só havia 2 alternativas. Ou a Bobinex passaria a fabricar o papel de parede para eles, ou eles passariam a fabricar para a Bobinex. Não achei nenhuma das 2 alternativas viáveis. Se eles fabricassem para mim, eu não teria produtos no futuro e nem manteria os resultados nos patamares que estava conseguindo obter. Se eu fabricasse para eles, não conseguiria oferecer um preço conveniente para as 2 empresas. Não houve acordo, e 1 semana depois, a empresa encerrou as atividades da divisão de papel de parede. Outra empresa, pertencente a um grupo francês e grande concorrente da Bobinex, após 10 anos de atuação e de muitos esforços para se manter no mercado, decidiu fechar as portas. Tivemos a opção de comprar as suas máquinas e, com isso, a Bobinex ganhou ainda mais espaço no mercado. Investimos constantemente em tecnologia e nos mantivemos atentos às exigências e necessidades dos consumidores, assim como às inovações artísticas no segmento. No entanto, como qualquer outra empresa, a Bobinex sentiu os reflexos da crise econômica que se instalou no país e que paulatinamente reduziu o poder aquisitivo da classe média, que sempre foi seu maior consumidor. Pressionadas pelo alto custo de vida, as pessoas passaram a priorizar outras áreas como alimentação, educação e saúde, restando poucos recursos para aplicar em decoração. Com isso, o mercado começou a encolher, sinalizando que chegara a hora de investir em uma nova direção. As soluções podem surgir de onde menos se espera. Fique atento ao que está à sua volta. Não pense nos obstáculos, foque os objetivos que pretende atingir. Invista e aposte na inovação, sempre. Capítulo 10. Um novo e promissor caminho. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Ser empresário não é fácil. Ser empresário no Brasil é ainda mais complicado e requer muita flexibilidade e jogo de cintura para enfrentar uma série de dificuldades como a oscilação da economia, as variações das taxas de câmbio, a enorme carga tributária, juros altos, a ausência de linhas de crédito, entre tantos outros entraves. Os sucessivos planos econômicos implantados principalmente nos governos de José Sarney e Fernando Collor de Mello contribuíram para desequilibrar a atividade produtiva do país de forma considerável. A Bobinex não ficou imune a isso. Apesar de sempre termos investido em modernização dos processos para fabricar uma variedade maior de produtos e aperfeiçoar a qualidade, sofremos com a retração do mercado e com a queda do poder aquisitivo da classe média, que foi a mais afetada pelos sucessivos planos econômicos. Mas, como tudo na vida tem sempre 2 lados, o positivo e o negativo, a era Collor, em especial, num certo sentido foi benéfica para muitas indústrias, inclusive para a Bobinex. A reviravolta que esse presidente provocou na economia
com a retenção do capital e abertura do mercado às importações, obrigou o setor industrial a rever os seus processos, a enxugar gastos e a procurar a maior eficiência para manter-se competitivo e atuante em face às suas concorrentes estrangeiras que começaram a entrar no país oferecendo produtos de melhor qualidade e mais baratos. A Bobinex também precisou fazer alguns ajustes e inclusive dispensar parte dos funcionários. E ao contrário do que possa parecer, esses cortes foram muito positivos, porque permitiram à empresa se libertar de um grupo de pessoas que, por estarem há tanto tempo na casa, tinham criado vícios e, de certa forma, exerciam uma influência negativa em outros funcionários. Com a necessidade de reduzir custos, pudemos dispensar essas pessoas, abrindo espaço para a entrada de profissionais mais jovens, entre os quais o meu filho mais velho, e no conjunto trouxeram um novo gás para a empresa. Passamos a viver a realidade da Bobinex com uma outra visão. Junto com a nova leva de funcionários, um em particular merece destaque. Um funcionário cujo currículo era digno de respeito. Iniciando sua trajetória profissional como office boy em uma empresa multinacional especializada na fabricação de plásticos, ele chegou a se graduar em engenharia química e a trabalhar na área de engenharia mecânica. Esse rapaz trouxe todo o seu expertise para a Bobinex e se transformou no meu braço direito. Munido de grande capacidade de liderança, nos ajudou a implantar uma nova filosofia dentro da empresa, e a gestão, que antes era de base familiar, se profissionalizou. Com a retração do mercado de papel de parede, percebi que precisava buscar outras alternativas para manter a empresa operante. Comecei a imaginar que outros produtos poderia fabricar aproveitando o maquinário instalado. Uma das opções seria partir para a produção de embalagens para o setor alimentício. Mas isso logo foi descartado porque exigiria a implantação de linhas de produção muito especializadas. Além disso, já havia um número considerável de empresas atuando nesse segmento e seria difícil competir com elas. Por mais uma dessas coincidências que não conseguimos explicar à luz da razão, um dia, um dos nossos funcionários da área de vendas veio me contar que havia uma empresa numa cidade do interior de São Paulo especializada na fabricação de fita de borda e que estava à venda. E disse ainda que aquele segmento era bastante promissor e me perguntou se eu não teria interesse em passar a fabricar aquele tipo de produto. Na verdade, eu não fazia a menor ideia do que era a fita de borda. Fiquei sabendo por esse funcionário que se tratava de um material utilizado para revestir madeiras e para dar acabamento em móveis. Ele também me disse que um primo dele trabalhava nessa área e considerava esse negócio muito promissor e com grandes chances de crescimento futuro. Achei a ideia interessante e resolvi ir junto com esse funcionário e com seu primo visitar a tal fábrica. Quando lá chegamos, notei que as máquinas empregadas para fabricar as fitas de borda eram iguais às que eu possuía na Bobinex. A única coisa que nos faltava era uma estufa. A fabricação desse tipo de produto utiliza o papel como matéria-prima, o qual é impregnado de uma resina através de vários processos. Depois, esse papel passa na máquina de impressão para adquirir coloração ou desenho que imita madeira. Em seguida, passa pela máquina de corte e, finalmente, é envernizado. Ao final de todo esse processo, o material endurece e fica parecido com uma lâmina de madeira. É uma forma interessante de fazer com que o papel, cuja matéria-prima básica é a celulose, que por sua vez é extraída da árvore, volte a ser madeira. Retornando à Bobinex, achei que seria uma boa ideia começar a produzir a fita de borda. Comprei uma estufa e nossos técnicos fizeram nela algumas adaptações. Depois de várias tentativas mal-sucedidas, concluí que precisava contratar um profissional da área, porque sozinhos não iríamos conseguir bons resultados. Como precisávamos comprar resinas, tintas, produtos químicos e uma série de insumos, e eu sempre tive o hábito de conversar com todo mundo, não tardou muito para encontrar o técnico de que estava precisando. Esse profissional havia trabalhado durante muitos anos em uma empresa que estava desistindo de atuar nessa área. Isso porque a fabricação de fita de borda requer máquinas muito especiais e o processo químico empregado exige grande controle. Não se pode errar, porque a matéria-prima precisa ter sua temperatura bem monitorada. Contratei o técnico e ele nos ajudou a fazer uma estufa, que a princípio parecia ser melhor do que a que possuíamos. O problema é que essa estufa começou a nos causar alguns transtornos sérios. Após várias tentativas, o equipamento finalmente comprovou sua inutilidade, assim como o técnico que eu havia contratado. Decidi me livrar de ambos.
Com base no conhecimento de outro profissional, que era meu braço direito na empresa, compramos uma nova máquina e contratamos um outro técnico especializado em papel que havia trabalhado em multinacionais na Alemanha, França e no Brasil e que nos foi indicado por uma conhecida. Esse novo profissional foi muito importante para a Bobinex. Ele nos mostrou que precisávamos comprar um tipo especial de papel para produzir fita de borda. Não era qualquer papel que servia e, por isso, as nossas tentativas não haviam dado certo. Era necessário empregar um papel especial. Com essa matéria-prima, conseguimos produzir uma fita de borda de altíssima qualidade e que recebeu a aprovação da Alemanha e de outros países da Europa. Toda essa fase de testes, experimentações e ajustes durou mais ou menos 5 anos. Esse novo produto permitiu à Bobinex crescer e se firmar no mercado. Atualmente ele é o nosso carro-chefe e responde pela maior parte do faturamento da empresa. No segmento de fita de borda, além da Bobinex, há apenas mais uma empresa fabricante no país. Os principais compradores desse tipo de produto são as empresas fabricantes de móveis. E na área de papel de parede, a Bobinex é, atualmente, a única fabricante nacional. Nossos principais concorrentes são as empresas estrangeiras cujos produtos são vendidos no país por representantes comerciais. O tempo e as experiências pelas quais passei me levaram a concluir que todo empresário deve buscar sempre novas alternativas e diversificar sua atividade. Como diziam nossas avós, não é prudente colocar todos os ovos num único cesto, pois se algum acidente ocorrer, a pessoa perderá tudo. Esse conceito é extremamente válido no mundo dos negócios. Quando percebi que o mercado de papel de parede estava passando por uma retração, passei a desenvolver um novo produto. Atualmente, a Bobinex está sendo administrada por mim, em conjunto com Fábio, meu filho mais velho. E eu continuo buscando novos produtos que possam vir a ser fabricados no futuro. Como não sei ficar parado, também acabei criando uma nova empresa voltada para a construção de galpões industriais, porque a diversificação é necessária e fundamental para as empresas de qualquer ramo. Caminho para o sucesso. Tenho a plena convicção de que quando desejamos muito uma coisa, criamos uma energia que faz com que surjam circunstâncias favoráveis para que esse anseio se transforme em realidade. Não devemos nunca ficar parados, esperando que o acaso providencie tudo. Acredito em milagres e sei por experiência própria que eles acontecem. Mas também sei que compete a cada um de nós ir em busca dos nossos sonhos. É isso que nos conduz para o sucesso. Sempre que desejei algo, passei a vibrar nesse sentido, imaginando a situação como se ela já tivesse se concretizado. Mas não fiquei parado. Procurei pessoas, li livros, pesquisei e procurei aprender mais e a me relacionar mais, e com isso, criei condições para que o milagre acontecesse na minha vida. Não pensei nos obstáculos, nem nas dificuldades que iria enfrentar. Mirei apenas no objetivo e segui em frente. Como resultado, consegui formar um patrimônio para a minha família, propiciar educação de qualidade para os meus filhos e criar empresas sólidas, capazes de empregar uma centena de pessoas e de fabricar produtos de qualidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Também acredito que quando escolhemos uma profissão ou decidimos empreender e criar nosso próprio negócio, há sempre um desejo enraizado em nossa alma e no nosso inconsciente, nos conduzindo para concretizar os objetivos. Esse desejo é uma mola propulsora que nos impulsiona para frente, que nos dá motivação para acordar todos os dias e para enfrentar todos os desafios que surgirem. Há 2 perguntas que sempre devemos fazer a nós mesmos: o que quero e por que quero? E mais que tudo, precisamos ouvir nossa alma para saber as respostas para então partir para a ação. Muito dificilmente alguém conseguirá obter sucesso fazendo algo que não gosta. Essa pessoa poderá até conseguir obter um bom retorno financeiro, mas sempre sentirá que está faltando algo em sua vida, porque o sucesso não se resume a tão somente conquistar e acumular bens materiais. Além disso, gastar energia e tempo fazendo algo que não tem a ver com a pessoa ou que não lhe traz satisfação, aos poucos contribui para o declínio profissional. Não somos apenas mente e corpo. Temos também os lados espiritual e emocional a serem levados em consideração. Precisamos alimentar a nossa alma, e a única forma de fazer isso é ouvir aquela voz interior e seguir nossa intuição. E mais, nos dedicarmos a fazer o que sabemos naturalmente e o que nos dá uma satisfação interna. Só assim teremos entusiasmo e vontade de melhorar a cada dia.
Os desafios também são importantes para nos colocar à prova e para realimentar nossa motivação e garra, e grande parte desses desafios serão propostos por nós mesmos à medida em que ampliamos nossos conhecimentos. Quanto mais vivemos e experimentamos, mais caminhos surgem à nossa frente e muito mais haverá para conhecer e conquistar. Além de querer melhorar de vida, crescer profissionalmente ou alcançar qualquer outro objetivo, também é fundamental saber as razões que nos levam a isso, porque são essas razões que irão nos direcionar, e elas devem se harmonizar com a nossa consciência. Se o que desejamos for de fato o melhor para nós e para os outros, o universo conspirará para que alcancemos a nossa meta. Mas em caso contrário, se aquilo que queremos não for a melhor opção, seguramente a vida mandará sinais para que possamos mudar de direção. Nem sempre isso será tão claro. Muitas vezes, não queremos ver que determinada escolha não nos levará a lugar nenhum, e mesmo assim, insistimos em tentar fazê-la dar certo, sem, no entanto, obtermos sucesso. Se, ao contrário, percebermos os sinais e aceitarmos mudar de rumo, novas e boas oportunidades se abrirão. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Quando eu jogava no Palmeiras, por exemplo, e machuquei o joelho, o que me levou a abandonar o futebol e com ele o sonho de me tornar um jogador profissional e titular, isso fez com que eu passasse a me dedicar ao trabalho na Adesite, o que foi decisivo para o início da minha ascensão profissional. O acidente foi uma forma de a vida me avisar que aquele não seria o melhor caminho. Percebi isso e, ao invés de lutar contra, aceitei e segui em uma nova direção. É importante saber identificar quando a vida nos diz sim e quando nos diz não, usando para isso a intuição e a percepção. Quando teimamos em seguir o não, fatalmente seremos puxados de volta ao ponto anterior para reavaliarmos a escolha feita. Aprendi a ponderar muito antes de decidir por um outro caminho. Analiso todos os lados da questão, reflito, consulto minha voz interior e verifico as condições que possuo naquele momento. Depois que fiz minha escolha, nunca olho para trás e tento realizar meu projeto da melhor maneira possível. Constatei que dá menos trabalho fazer algo bem feito do que mal feito, porque, nesse segundo caso, será preciso fazer correções, o que exigirá o dobro do esforço. Por isso, quando se propuser a fazer algo, faça-o da melhor maneira que puder, com garra, disciplina e alegria. Você verá que tudo se realizará de forma fácil. Também não tenha pressa em obter bons resultados. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Assim como na agricultura, em que é preciso primeiro preparar a terra, plantar a semente, regar, tirar as ervas daninhas e esperar o tempo certo para a colheita, o mesmo se dá nas áreas pessoal, profissional e dos negócios. Outro fator importante é não cultivar ressentimentos. Sempre haverá pessoas invejosas e que desejam nos prejudicar de alguma forma. Na minha trajetória de vida, muitas pessoas tentaram me fazer mal e algumas até conseguiram. Claro que situações como essas me abalaram e me magoaram, num dado momento. Mas ao invés de alimentar esses sentimentos negativos, sempre acabei perdoando meus desafetos e até rezando por eles, inicialmente porque essas pessoas estão em desequilíbrio e precisam mais de ajuda do que de recriminações. Segundo, porque são os nossos aparentes inimigos e nos fazem refletir sobre nossas próprias ações e, com isso, nos ensinam coisas sobre nós mesmos, que às vezes preferimos ignorar. Lembro que fiquei vários anos magoado pelas atitudes do meu antigo sócio na Sodesil. Cheguei até a me arrepender de ter saído da Adesite e deixado para trás um emprego estável e que pagava um ótimo salário para entrar numa sociedade que não foi adiante. Mas nada como o tempo para nos fazer refletir e analisar as questões sob uma nova ótica. Depois de ter conseguido obter sucesso com a Nortex e posteriormente com a Bobinex, compreendi que aquele antigo sócio, na verdade, contribuiu para que eu ousasse. Sem tudo aquilo, talvez eu não tivesse me tornado um empresário bem-sucedido. Hoje eu percebo que ele foi um instrumento de Deus para me colocar na direção certa e rezo por sua alma. Gostaria que o mundo fosse mais harmônico e que houvesse menos diferenças e rivalidades entre as pessoas. Para que isso se torne realidade, pelo menos eu procuro fazer a minha parte. Cheguei até a ser criticado e taxado como ingênuo devido a esse comportamento. Sempre procurei ouvir as pessoas com o coração aberto, tratando-as com igualdade e sem pré-julgamentos. E ainda acredito que quando agimos com pureza de espírito, somos protegidos e abençoados por uma força superior, e acabamos criando uma energia positiva à nossa volta, que acaba contagiando outras pessoas e desarmando as mal-intencionadas.
Todo empresário deve se renovar continuamente e diversificar sua atividade. Os desafios são molas propulsoras do desenvolvimento e do crescimento profissional. Quando nos dedicamos a exercer uma atividade que nos dá prazer, invariavelmente seremos bem-sucedidos. Não alimente ressentimentos. Saiba ver nas falhas humanas uma oportunidade de renovação e aprendizado.